Recebi de presente uma moeda portuguesa de 72, que era feita de prata. A conversão final de escudos para euros era de 200.500 escudos para cada euro. 50 escudos, então, são os 25 cêntimos. Cêntimos é como o português chama centavos. A prata dessa moeda de 50 escudos custa 25 euros na cotação atual. Isso circulou depois da morte de Salazar e antes da Revolução Socialista. Quem guardou sua poupança nessa moeda ganhou de 100 a 200 vezes do que quem guardou em fiat. Se tivesse acumulado em ouro, teria mais do que o dobro. Quem ficou com 99,5% da diluição? O regime revolucionário atual. Circulou quantas moedas de prata como essa? Por que o governo brasileiro? Por que o governo americano? Por que nenhum desses governos circula nem moedas de prata, nem de ouro, nem de cobre? Por que eles não honram a manutenção de valor, nem da moeda de cobre? A moeda de 1 centavo americana foi de cobre durante mais de 100 anos. Hoje, nem o cobre eles honram. No dia 1º de junho, notícias do dia. Contrariando pesquisas, Espriella sai na frente no primeiro turno, como a Polymarket previa. Bate agora mais de 80% de chances de chutar a bunda dos amigos do PT na Colômbia. Partido que ficou em terceiro já declarou apoio ao candidato que promete copiar Bukele e Milei. Será que ele vai copiar mesmo Bukele e Milei, Wesley? Operação da Polícia Civil de São Paulo estourou Prefeitura da capital. Hoje, atrás de fraudes em licitações envolvendo a ICB, dos mesmos donos da produtora Dark Horse. E essa mulher da ICB já está sendo acusada de receber mais de R$1 milhão de emendas do Frias. É isso mesmo. Mário Frias está sendo acusado de ter mandado 1 milhão de emendas para essa mulher dessa licitação suspeita que a polícia estourou para projetos que nunca foram cumpridos. Essa licitação seria o pagamento do prefeito de São Paulo pelo apoio do Bonobo. A polícia, controlada pelo Tarcísio, está foguetando os aliados de Flávio ao investigar se dinheiro desviado da licitação teria financiado o filme. Pois é, não foi a federal de Lula, foi a civil de Tarcísio. Tarcísio, quer foguetar ou eles de fato são criminosos? Você que vai me dizer. Após 6.200 cancelamentos em voos no Brasil, em apenas 2 meses, Petrobras anuncia a redução de 14% no querosene de aviação. Pesquisa Real Time Big Data afirma que mesmo com 50% de rejeição, o Barba, o descondenado, ganharia com grande margem de Flávio Peleleca, Zema e Santos, e que Caiado, no segundo turno, empataria com o Barba. Polymarket mantém Barba 41 e Flávio 29. Vamos ver na Polymarket. Mas Caiado, oficialmente, meu irmão, acabou a candidatura dele. Ele foi humilhado no programa do Sextaro. Vamos chegar ao post, mas acabou a candidatura de Caiado. Ele não tem nenhuma chance. Barba 42, Flávio 29. O Barba ainda cresceu mais do que eu falei, Wesley. Barba 42, Flávio 29. Renan a 16. Rapaz, tá convidativo, viu? Menos de 120 dias para botar 16% em dólar no bolso se Renan não for presidente, velho. 4ª semana seguida de perdas no Bitcoin, com brutal pressão de venda. Estamos na 5ª. Strategy divulga a venda de Bitcoins pela primeira vez. 32 Bitcoin, apenas 0,038 de suas reservas, por 77,135. Sailor, você botou pocando. Em vez de vender 32, você deveria ter vendido 32 mil. Se tivesse vendido 32 mil a 77, agora poderia comprar quase 40. Não é isso, Wesley? Hein? Enquanto mercados batem all-time high, Bitcoin revisita a cotação de março de 2024. Fire sale. Hoje foi um fire sale ainda maior. Bitcoin está no menor valor do ano. Gilmar Palusa, evento do IDP, com mais de 150 servidores com viagens custeadas, continua em Lisboa, com ministros sendo envergonhados por jornalistas e militantes. Sérgio Tavares relata ter sido agredido por seguranças de Gilmar. São 1.500 entradas que custam R$ 1.200 para profissionais e 600 para estudantes e ocorrem na Universidade de Lisboa, uma instituição pública, confirmando o apoio do governo português à ditadura do Brasil. O presidente de Portugal assina o convite no evento em que vários sancionados por crimes contra a humanidade estão presentes. O governo português, o presidente de Portugal, é ou não comparsa dos crimes daqueles que ele mantém como amigos e convida para evento? Sim ou não? Não afirmei, só fiz perguntar, não é isso, Wesley? Hostilidades continuam entre o Irã e os Estados Unidos, com ataques recíprocos em bases militares. E Trump
postando que um acordo está próximo. Trump, não pare de viajar, meu irmão. Caia na real. Acordo coisa nenhuma. Você sairia desse conflito sem vexame, tomando as 3 ilhas próximas aos Emirados, fazendo o seu aliado sair mais seguro e moralizado. Perda territorial seria uma desmoralização para o Irã e um ganho permanente histórico na ação americana. Fora isso, meu irmão, vai ser vexame. Os Estados Unidos orienta 70 navios a saírem do estreito por rota próxima a Oman, com transponders desligados. Enquanto passam, só há como confirmar amanhã. Rapaz, essa rota de Oman passou alguns navios, mas a maioria está preferindo pagar o seguro, que é a extorsão do Irã, e passar próximo do Irã. Opa, que foto bonitona. Esse é o Palácio da Pena, o palácio mais visitado de Portugal, que testemunhou o triste final da monarquia. Esse episódio em que eu visito o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena, em Sintra, estará aqui no 381 pelo mundo, não é isso, Erlen? A Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo, graças ao boom, que muitos chamam de bolha, de inteligência artificial. A Nvidia vale mais de 4 vezes mais que a Samsung, 10 vezes mais que a Visa, Intel ou Johnson & Johnson, e mais de 20 vezes P&G, HSBC, Coca-Cola, Nestlé, Toyota ou General Electric. Agora o Musk pretende fazer um negócio mais ousado ainda, a Terafab. Esses caras estão com visões absolutamente grandiosas. Se eles estão loucos ou se isso aí é só pressão para tirar dinheiro de emocionados do varejo, veremos em pouco tempo. Dentro desse ano ou do próximo, essa bolha de ar, meu irmão, tende a estourar. Depois dos IPOs, depois dos 3 fazendo sua oferta de ação e despejar em cima da cabeça do varejo, vamos ver se eles vão ou não despencar de maneira medonha, como é típico, e de ações depois de oferta pública. Nesse dia, 2 de junho, mais de 200 milhões vendidos involuntariamente. A galera tomando rect, tomando chamada de margem, tomando educação pela via anal. Nunca faça alavancagem com chamada de margem. Alavancagem com chamada de margem, para cima ou para baixo, em regra, é dor anal. E aqui um grande aviso. Por que o Bitcoin está em promoção? Por que está caindo medonho, enquanto Nasdaq e SPX estão em all-time high? Como discutido nos episódios com Guilherme Renault, todos os ativos competem entre si, e o maior IPO da história, a maior oferta pública de ações da história, é dia 12. Exemplo é o ouro, que em seu 4º mês seguidos apresenta queda. Bitcoin teve 11 dias seguidos de saídas líquidas em ETFs, foram 13, com Strategy vendendo Bitcoin e bilhões sendo vendidos involuntariamente em chamada de margem. Mt. Gox movimentou 10.422 Bitcoins em carteiras frias. Strategy movimentou brutal, mas os fundamentos são os mesmos. É lamentar quem foi eliminado em chamada de margem e parabenizar quem fez DCA, quem fez preço médio, e parabenizar ainda mais quem fez o derivativos no renat38.com.br e aumentou o seu número de bitcoins, com seus bitcoins caindo. A última vez que bateu esse RSI, que é uma medida de força relativa mensal, foi em 2022, quando disparou em mais de 700%, em mais de 8 vezes, em menos de 3 anos, depois de cair 76% em 12 meses. E aqui está a imagem do ciclo do Bitcoin representado em seu índice de força relativa mensal. Tá medonho, meu irmão. E agora, um lembrete do que é o Brasil. 24% das empresas na B3 não conseguem pagar os juros de dívida. Empresas zumbis. Endividamento das famílias bate recorde de 49,9% da renda bruta. E a poupança interna de 14% após anos de quedas, sendo 25,9% a média mundial. O governo federal não opera com arrecadação suficiente para pagar o juro da dívida desde 2002. Dos últimos 12 anos, em apenas um, arrecadou mais do que gastou, sem contar o pagamento de juros. É uma tendência mundial. Dos países da OCDE, 31 operam em déficit e 6 em superávit. Déficit público mundial é de 5,5% do PIB do globo e do Brasil, 8,35% do PIB. Quem ainda tem ativos que financia isso não é comparsa. Se apenas um país do mundo tivesse mantido o padrão ouro e o juro real positivo, isso seria possível? Não. Bitcoin é inevitável. A natureza humana é o abuso de poder sem responsabilidade. A moeda fiduciária e o sistema fiduciário são imorais, criminosos e pecaminosos. Se você não quiser
pagar o preço do pecado, morte física, espiritual, financeira e moral, você renuncia a ter ativos ou adota Bitcoin. Os petistas e os frouxos já tiveram suas chances e cagaram tudo. Esse é o legado deles. Cagar tudo e, sem vergonha, ainda querer mamar mais. À espera de um milagre. A aposta de Mises e Cerise. Rapaz, meu orgulho, JP, Mises, o cara top, velho. Mas eu acho que ele está prestes a ser humilhado. Não é não, Erley? Até eu tô jogando a toalha, não é não, Erley?